necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziadinha! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda a internet é o Necessário Podcast, Maravilha, Necessário Podcast. A gente já tá na resenha. É o episódio esse que você tá vendo na sua tela aí, porque hoje... Sabe por que a gente tá dando risada? Porque hoje, cara, olha a figura que tá gravando com a gente de novo. Dá uma olhada na cara dele. Não tem como, né? Não tem como falar sério com esse homem, Renê. É difícil. Hoje, já pastor assim, Elias Mendes. Tamo aí mais uma vez. Mais uma, hein? Mais uma aqui, hein? Você não podia ter ido lá, então. Eu te avisei, não pisa lá, mas o cara não entende. O cara vai pisar onde não deve, né? Ai, gente, muito feliz. Hoje o Yuri não pôde estar presente aqui. Mas é o seguinte, vamos começar um episódio muito interessante. Hoje vamos falar de coisas espirituais, muito forte. Vamos falar. O pastor Elias veio decidido a falar. Vamos falar. Né? Já tá prontinho, né? Com certeza. A cara dele. Mas antes, gente, eu preciso falar pra você dessa empresa que chacoalha o bambuzal, meu filho, que faz tudo acontecer aqui, que movimenta esse programa desde que começou o primeiro episódio aqui, Renê. Boa! Tô falando pra vocês da Master Biodigestores, meu filho, que é do meu amigo Giovanni, que é engenheiro civil. Também tem um engenheiro ambiental, que é o Luiz Thiago, que tá lá comandando essa mega empresa. Master Biodigestores é a solução pro homem do campo, Renê. Que maravilha. E hoje é o dia da gente cobrar, né? A nossa... Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje a gente tem aqui a graça de ter o Giovanni aqui, que está aqui nos bastidores. Ele não é muito de aparecer. Mas hoje já fica a cobrança do Renê, que o Renê quer visitar as obras da Master, né? As obras. Sabe por quê, gente? Ele deu positivo, né? Então fechou. Sabe por quê? Porque eu já visitei as obras da Master Biodigestores e eu vi o tamanho da excelência. Pra você, homem do campo, você que cria gado, você que tem granja, você que cria porcos e não tem o que fazer com o dejeto do animal, a Master Biodigestores é a solução pro seu negócio. Acredita, Renê? Eles vão lá e eles canalizam todo o dejeto do animal e transformam isso em energia renovável, meu filho. Você acredita? Dinheiro faz reverter em din-din, é isso mesmo? Meu filho. Isso? E tá esperando o quê, meu amigo? O telefone tá passando aí, ó. Tá passando na sua tela. Tá, e eu vou falar pra você. Antigamente era um problema, viu, Lia? Antigamente não tinha o que fazer com o dejeto. Jogava na terra, estragava a terra. Hoje não, cara. Hoje eles aproveitam tudo, até adubo vira. Que maravilha. Eu não sei muito bem falar da forma que precisa, tecnicamente falando, mas se você colocar o seu celular aqui pra esse QR Code que tá aparecendo na sua tela, vai direcionar lá pro Instagram da Master Biodigestores e lá tem todas as informações que você precisa, porque semanalmente, meu filho, tem dicas pro homem do campo, você acredita? Que maravilha, que maravilha. A dica é tudo, meu irmão. Então vai lá. Então bota hoje, o celularzão hoje ali. não tá o Yuri aqui pra fazer o sinal. Não tá, verdade. Mas a solução é você, meu filho. Master Biodigestores é o nosso patrocinador master aqui. E em segundo eu quero falar daquele que eu vou deixar você falar, que é da imobiliária, né, meu queridão? Opa, fazer igual o Yuri. Opa, fala aí. Você que está procurando um imóvel para alugar, comprar, ou você que precisa de alguém que administre o seu imóvel com seriedade, o telefone está passando, o contato está aqui, ó. Renê Moura, o seu corretor aqui em Foz do Iguaçu e região, vai te atender com muita seriedade. Lembrando também que você que precisa de uma avaliação judicial ou uma vistoria judicial, também nós prestamos esse serviço. Então o contato está passando aqui, não perca tempo, entre em contato, fala conosco. Já teve o pessoal lá de Curitiba, hein? Que entrou em contato comigo aqui, que o pessoal tá Fiquei sabendo. Com projeção para vir morar em Foz do Iguaçu, procurando um imóvel. Um abraço aí para vocês. Olha o barulhinho tchim da caixinha do necessário aqui, isso né? Aí. Chegou, você tem Chegou. É isso aí, gente. Você sabe que Foz do Iguaçu é uma cidade turística. Você que quer visitar, ficar numa casa legal, Airbnb. Casa top, meu filho, com piscina, com toda a infraestrutura que você e sua família merece, é na AMB aqui, corretora de imóveis. O irmãozão aqui, ele manja. Manda ele bem. vai saber te acomodar. E esses são os nossos patrocinadores desse programa. Quero dizer mais um recadinho pra você, você que tá assistindo, você que quer ofertar, você que quer ajudar, crescer o Necessário Podcast, você que quer ver a gente sempre fazendo mais episódios e principalmente chegar no ao vivo para poder interagir com você simultaneamente,
Tá passando o Pix agora na sua tela. Você faz um depósito nesse Pix e com certeza toda a grana que entrar aí nessa conta vai ser destinado aqui pro Necessário Podcast, né, Renê? Revertido, né? Porque trazer o homem aqui tá caro, bicho. Tá, não o pastor, tá fácil. o pastor Elias já tá cobrando Elias tá... quase que o Memphis Depay, né, cara? O cara... a cara dele... já tá difícil trazer ele aqui. E o último recadinho é você mesmo, meu filho. Você que tá assistindo, você que compartilha os vídeos, você que vê o nosso material e não se inscreveu no YouTube. Por que você não fez isso ainda? Por que você não é um inscrito? Não dá pra entender. Por que você não curte? Por que você não compartilha? Por que você não comenta? Só um clique, meu irmão. Fala aí, pastor, pra esse povo. Clique. Rapaz, será que tá com o dedo engessado? Tem alguma coisa no dedo aí, né? Ó, vai lá e clica, vai lá e clica. Se Pronto, inscreve, se inscreve. gente. Se Pronto, inscreve. já era. Tá passando aí, é tão fácil, né? É tão René? importante, é fácil para vocês, é importante para nós e é importante também para as pessoas, porque o YouTube, vocês estão cansados de ouvir que o YouTube entende que é relevante e vai espalhar, vai fazer, vai jogar nós para cima, vai fazer com que tudo isso aqui que você está assistindo, outras pessoas também possam. Chega aqui que você tá... Não, que eu tô lembrando, você sabe, pastor, que um dia o René falou que meteu o dedo não dói, aí né? eu tenho que cuidar agora o que fala. O René falou... Sentar o dedo, eu falei sentar o dedo, Giovanni, sentar o dedo não Ele dói. falou pro escrito isso ali. Olha, você meteu o dedo, não dói, gente. Mete o dedo. Pois é, cara. A quinta série não saiu ainda desse estúdio, então, mas tudo bem. O René Olha só a cara é uma do pastor figura, ó. Elias, Agora a gente é acaba difícil, com o Lia, cara, é difícil. Mas vamos lá. Então esses foram os nossos recados de hoje. Eu tô ansioso pra falar porque nós montamos aqui um roteiro super importante com o pastor, né, pastor? Sobre o que nós vamos falar hoje, meu filho? Rapaz do céu, sobre tudo aquilo que você quiser, você sabe. Ai, meu Deus, cara. O pastor, gente, ele tem a Nós já mania de chegar... começamos a falar de coisa sobrenatural aqui Não, hoje. isso aí eu não quero falar. Nós vamos Foi falar forte, porque hein? você tá envolvido. Não, isso eu não quero falar. Foi forte. Isso eu não quero falar. Eu gostaria de, se fosse comigo, eu gostaria de saber até para eu poder me precaver. Claro. Enfim, É me que ele já cuidar. tá envolvido até o pescoço, né? Então não tem o que Cara, fazer. literalmente. Vamos tá, abrir a caixa preta aí e mandar ver. Não Eles tem o que vão fazer. querer saber sobre o que você tá falando e não dá pra falar. Vamos, tá claro falando que uma dá. coisa que não tem nada a ver. Tá, que dá sim. Pastor, vamos lá. Uala. Falando de... Falando de mundo espiritual. Vambora. Existem espíritos, então, que tomam conta de um lugar e tomam aquilo pra ele e não é toda pessoa que pode chegar lá. Como é que é? Os espíritos existem. Vamos lá, vamos falar disso, né? Sério, agora é sério. Agora é sério. Bem, eu tô cansado de falar disso já pra muita gente. Muito, como diz o nosso amigo, né? O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico, o mundo material. Muita gente acha que não, isso é as coisas de vulto, né? Fantasma. Não, gente, isso é real, isso não é brincadeira. E hoje a gente, antes aqui, já estava aquecendo as turbinas falando sobre algo, né? Muito semelhante, inclusive o William estava envolvido em algumas coisas aí bem interessantes. A gente estava falando sobre isso. Sobre né? isso, exato. E ele me perguntando sobre isso. A grande verdade é que os espíritos, né? Os espíritos do mal, eles querem se apossar, eles querem tomar conta de ambiente, de lugares, de pessoas. É assim, esse é um interesse do inimigo. Ele está decidido a tomar pessoas para ele. Ele está decidido a se assenhorar das pessoas, de locais, de coisas. Claro que sim, ele está disposto, ele está disponível a qualquer preço tomar para si aquilo que não é dele. Não é mesmo? E, por conta disso, você é decidido a tomar alguma coisa de alguém, você vai fazer absurdo, você vai fazer uma série de coisas para tentar pegar isso para você. Entende? Então, o mundo espiritual é real, o inimigo quer tomar posse de lugares, de coisas, de pessoas, e se deixar já era, ele vai se apossar mesmo. Na verdade, para deixar as pessoas por dentro do que a gente está falando aqui, aconteceu... Aí, René, agora vai. Aconteceu uma situação recentemente da qual eu fui em um ambiente que eu sabia que estava com uma guerra espiritual acontecendo lá. E antes de eu ir para lá, já foi me dito o que eu deveria fazer no mundo espiritual, como que eu deveria me portar ao chegar lá e ao sair de lá. Então já fui consciente para isso. Só que eu estava falando pro pastor aqui, contando pro René, que na última noite, antes de eu voltar para cá, aconteceu uma situação espiritual, porém física, dentro do quarto onde eu estava. Aconteceu um barulho,
uma coisa muito estranha que acabou acordando todos que estavam no quarto. E eu tive plena certeza que era algo envolvido nesse Tava todo mundo dormindo. emaranhado, até então. isso. Tava todo mundo dormindo e de repente teve um barulho muito forte que acordou todo mundo dentro do quarto. E eu tive certeza que era algo relacionado ao que eu fui fazer lá, né? Mas o que você ouviu? Não, na verdade eu ouvi como se uma pessoa tivesse pulado do meu lado, do lado da minha cama, com os dois pés, batido os pés no chão, dentro do quarto, todo escuro, né? Então aquele barulho muito forte, como se alguém tivesse pulado do teto, caído dentro do quarto. E eu acordei com aquilo, e para o meu espanto, tinha mais 2 pessoas no quarto. As 2 pessoas que estavam nas outras camas, eles acordaram e olharam para mim, como se eu tivesse pulado. E eu não pulei nada, né? Mas não era coisa do teu consciente? Não, até falaram pra mim lá, não, isso é coisa do seu consciente. Aí todo mundo voltou a dormir e eu fiquei acordado até a hora de vir embora. Maravilha. Caramba, mano. Então assim, é esse o motivo da gente estar rindo no começo aqui e despertou esse assunto pra gente falar. Então assim, nitidamente a gente entende que existe essa guerra da qual o pastor tem falado desde o início, em vários episódios aqui, mas até que ponto pessoas comuns como eu, comuns como o René, como o Gil que tá aqui, até que ponto que pessoas podem entrar dentro de uma guerra dessa, despreparado não seria a palavra, mas inconsciente. Às vezes a pessoa nem manja o que está acontecendo, qual que é a história por trás daquilo ali e quais são os perigos que isso pode causar, pastor? Os inconscientes morrem de graça. Isso é verdade. Olha ele, é difícil, cara, é complicado. Quando você... É mais ou menos assim, ó. Eu tô atravessando a rua e eu não tenho consciência que o carro me mata. O que vai acontecer? Se o carro colidir, vai te matar. Você vai colecionar aí alguma coisa física, alguma sequela vai ficar desse impacto. Então, quando as pessoas elas são despreparadas para encarar situações como essa, elas são presas fáceis, né? Possivelmente vai levar essa pessoa para uma série de situações, vai conduzir essa pessoa para uma série de coisas. Ela vai desenvolver coisas que ela nem imagina de onde é que isso vem. É oriundo de onde tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, e muitas vezes já é um fato relacionado a um ataque espiritual, a uma perseguição espiritual. Por exemplo, um terreno minado, onde espíritos do mal dominam. Estão ali espíritos opressores governando esse lugar e eu caio lá. De mão beijada. Eu caí lá de paraquedas. Tô adorando esse lugar no início, tudo mil maravilha. Mas espera aí, quem será que residia antes de mim lá? Quem é o governo dessa terra? Quem está possuindo tudo isso? Quem é que comanda isso espiritualmente falando? Fisicamente, tudo bem, você é um proprietário, comprou, você alugou. Mas quem é que está governando lá antes de você espiritualmente falando? Você trouxe Deus para o governo absoluto desse lugar? Ou você simplesmente chegou lá e tomou lugar para você e tal? Espera aí, existem governos, existem ações do mal que imperam e que dominam áreas. Quando Jesus chegou até Gadara, lembra que ele passa do outro lado? Quando ele pisa no território, quem comanda o território vem para ele e pergunta: o que você veio fazer aqui? Espera aí, olha a ousadia dos espíritos perguntar para Jesus: o que é que tu vieste fazer aqui? Viestes nos atormentar, porque eram 2, não era 1, né? Viestes aqui nos castigar, nos atormentar? Em outras palavras, a gente exerce um comando, a gente exerce um domínio. Essa terra aqui é nossa. O que você veio fazer aqui? Entende? Só que aí eles deram de cara com quem? Homem que né? Antes do René fazer a pergunta dele, que ele já tem, eu quero só aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta muito pontual. Mas assim, ó, e se for uma pessoa, por exemplo, que não foi lá para isso, que tá trampando, por exemplo, tá trabalhando. Vou dar um exemplo, por exemplo, até do Giovanni ali, que trabalha com terras. Aí você chega numa terra, você tá indo a trabalho, cara. Te contrataram, você chegou lá para trabalhar. Não tem nada espiritual envolvido nesse trabalho. Mas a minha pergunta é o seguinte: no trabalho, se você chegar numa terra que foi consagrada, numa terra que tem domínio espiritual, você sofre retaliação mesmo sem estar mexendo com coisa espiritual? Mesmo porque o governo existe naquela terra, entende? Já tem gente lá, antes do que você. E se alguém tá lá? Aí o Giovanni, que é o citado aqui, decidiu montar lá, como é que chama a empresa lá?
Não, chegou numa propriedade para fazer um bio. Tá, criou lá e tal. Mas aí os de posse da terra vão dizer assim, cara, o que esse cara quer aí? Entendi. Entendeu? O que esse cara tá querendo fazer aí? Peraí, que quem manda é a gente. Aquele lugar pode não residir outra pessoa. Esse lugar era um lugar, vamos dizer, uma terra virgem, no sentido de ser humano ter se utilizado dela. Mas ela não é mais virgem pela ação espiritual. Ali demônios comandam aquele setor. Então o que eles querem fazer naquele setor? Trazer quem tem com eles parceria. Humanamente. Entende? O humano que vai frequentar esse território precisa ser da mesma laia, vamos dizer assim, né? Tá ligado, interligado. Aí chega lá, poxa, um Giovanni, um homem de Deus, um cristão, chegou lá, mano, vai virar uma perseguição espiritual. Qual é o interesse? Tira esse cara daí. Então eles vão usar todos os artefatos que eles têm em mão, tudo o que eles podem usar. Vamos trancar, vamos fechar isso aqui, vamos prender, não vamos deixar girar o dinheiro, vai dar tudo errado, quebra uma coisa aqui. Você já viu que tem relato de gente que diz assim, começou a queimar tudo aqui na minha casa, cara. Começou a quebrar as coisas aqui na minha casa, eu não sei explicar. O técnico veio, arrumou e tal. Eu falei em arrumar, lembrei agora da tua mãe ali do portão, né? Mas ali foi outra ação. Foi ali. um acidente, né? Então chegou, pô, arrebentou. Minha máquina vive queimando. Lembrando aí do nosso amigo lá, né? Tirava o cabo da televisão que estava ligado e continuava a TV funcionando. Então, essa é a cara do René agora. Que merda, papá. Então aí você fala assim, peraí, cara. Peraí, que tá acontecendo aí? Será que o problema é da televisão? Será que o problema aqui, cara, sou eu? O que é? Então, assim, esse espaço aí pode estar sendo, infelizmente, uma propriedade exclusiva de uma ação do inimigo que já vem lá dos primórdios, né? Ou alguma coisa se sucedera nesse território aí e que deu legalidade, o inimigo entrou e fincou lá a bandeira dele, tá achando que ele é o dono de tudo. Faça uma pergunta longa. É isso aí. Pastor, sobre essa questão do território, né? O cristão, ele tem essa... O cara tá falando nas costas. Olha aí, ó. Por isso que tava falando. Agora sim. Até que enfim, o cara. Arrumou, né? O cara deu as costas do microfone pra mim falar aqui. O cara tava falando nas costas do microfone, até com essa voz fanha no meu ouvido aqui. Vai, vida, cara. Eu tô aqui gastando força, fôlego aqui. Pois só gostava meio estranho mesmo, mas agora tá... Olha, agora melhorou. Vai, 100%. Vai lá, Eder, vai lá. O cristão, é importante, ele quando ele chega, quando ele compra um terreno, quando ele compra uma casa, quando ele adquire uma propriedade, qual a importância dele levantar uma bandeira e demarcar aquele local, espiritualmente falando? Claro que ele vai fazer de uma forma física, mas para que... Como que ele faz isso? Como que a gente consegue falar, agora isso aqui é meu, é abençoado... Procede essa... Então, aí... Olha a voz dele, cara. Como que vai funcionar? Vou até baixar. Ficou melhor. Agora fluiu aí, né? Vai. Eu falei que depois que ele se envolveu lá, complicou tudo, né? Não. Até o microfone virou sozinho. O microfone virou aqui. Vamos lá. É de extrema importância que se você comprou teu carro, quem é que usava esse carro antes? Ah, pastor, isso é misticismo. Você acredita no que você quiser. Você não é obrigado a seguir isso aqui. Eu estou passando aqui coisas que eu acredito ser justas, ser verdadeira, com conhecimento de causa. Então, comprei esse carro, mas quem usou esse carro? Esse carro, antes de eu ser o proprietário dele, alguém usou ele para traficar. Né? Esse alguém saía na madrugada com esse carro, se prostituía, né? Pecava dentro desse carro, fazia tantas coisas com esse carro, daí ele me vende esse carro. Esse carro literalmente vem carregado, tá? Um carro cheio de legalidade, espíritos estão ali, tanta coisa se suceder, esse carro está sob maldição. Então o que eu preciso fazer? Eu peguei esse carro, eu peguei o documento, eu peguei a chave, eu vou orar sobre esse veículo, eu vou orar. Eu vou precisar fazer uma oração inteligente, uma oração racional. Tem muita gente que chega assim, só põe a mão e diz, eu te abençoo, né? Esse dia eu fui almoçar agora
na casa aí de um irmão, chegou lá, o pessoal, ora aí pelo alimento. Ele falou, o Senhor é uma joia, abençoa essa boia. E pronto, né? Foi comer. Não, mas é sério. Mano, esse é Cara, meu orou pastor. assim? Aí orou assim, daí eu fiquei olhando, e daí todo mundo comeu, né? Eu falei, cara do céu, não Aí pode não dá, ser né? verdade. Aí não dá, Não aí pode não dá. ser verdade, né? Então, assim, primeiro eu preciso já. Cara, se houve tudo isso, por exemplo, houve lá adultérios, traição e tantas coisas dentro desse carro, uso de drogas, e se alguém fez tudo isso, a primeira coisa que eu preciso fazer, como dono desse veículo agora, é pedir ao Senhor perdão por tudo aquilo que fora feito naquele carro, tudo aquilo que ele trazia. Senhor, perdoa. Perdoa, traz teu perdão para esse carro aqui, por tudo que foi feito nesse carro. Eu peço perdão pelos adultérios, tudo que teve. Se você tiver conhecimento de causa, fica muito mais fácil de orar. Senhor, a partir desse momento, depois de te pedir perdão, pedir, Senhor, porque o Senhor tenha misericórdia de tudo que sucederá. Esse carro agora veio parar na minha mão. Essa terra veio parar na minha mão. Essa terra aqui foi objeto de discussão, de guerra. Isso aqui veio parar na minha mão depois de tantos confrontos. Morreu fulano aqui, Bertano, teve um suicídio, teve alguém que trocou tiro com o outro lá, matou o outro. Então nessa terra tem derramamento de sangue. Então eu preciso pedir a remissão dessa terra, dizer, Senhor, eu quero pedir remissão dessa terra, eu quero pedir perdão por tudo que foi feito aqui, por tudo que aconteceu sobre essa terra, e a partir de agora eu quero pedir a tua bênção sobre essa terra. Eu quero declarar a bênção sobre esse lugar, que a partir de agora o proprietário exclusivo dessa terra antes de mim seja o Senhor seja o governo dessa terra. Você colocou uma bandeira lá nesse lugar. Essa maldição que existia outrora, ela passa a ser desfeita, destruída, desconexa dessa terra, e você passa a ser Senhor absoluto ali, adjunto do Espírito Santo, entende? Essa terra passa a ser uma terra remida pela mão do Senhor. Então as pessoas não sabem, na inconsciência elas simplesmente chegam, se apropriam do ambiente, do lugar, dizem, aqui tá bom, vou ficar aqui, vou estabelecer, esse lugar é um paraíso. Escuta, nem tudo que é paraíso tem habitação de Deus. Lembra quando Abraão disse para Ló, escolhe para onde você quer ir? Ele decidiu ir para a terra mais bonita que ele viu nos olhos dele. Quando ele chegou lá, era Sodoma e Gomorra. Né? Então chegou lá, ele caiu dentro do ninho do pecado, e que desgraçadamente depois a cidade foi destruída. E olha que se o anjo não chega lá para dizer para ele, escapa-te por ti e tua família, ele tinha morrido no meio daquela desgraça toda que ocorrera. Aquele fuzuê todo, né? E você que tem uma caminhada já meio extensa dentro da área, já aconteceu de você chegar em algum lugar e você dar de cara aí com um espírito territorial e ele fazer acontecer algumas situações tipo essa que aconteceu comigo na última empreitada? Você já teve alguma experiência inexplicável assim? Já sim. Nesse tempo todo, como na obra de Deus, né? Não aguento. Vai. Então, por muitas vezes eu tinha que estar locando uma casa ou outra, não tinha casa própria, para lá e para cá. Aí o pessoal falou, o pastor é cigano, né? Porque não dava, você ficava lá 2 anos, e já tinha que mudar de novo, enfim. E numa dessas eu fui morar em pelo menos 2 casas, que eu cheguei lá e existia um governo lá terrível de espíritos opressores que dominavam aquela terra. Um foi um sobrado no campus, eu nunca vou me esquecer daquele sobrado. Meu Deus do céu, naquele sobrado se via tanta coisa. Do cachorro brabo lá? Que vocês tinham um cachorro brabo, não? Não, essa foi outra. Nessa aí nós chegamos, era um sobrado muito bonito, de alto padrão, bonito mesmo. Só depois que eu fui descobrir quem era o proprietário, tudo, eu fiz um mapeamento do lugar aí eu consegui chegar no denominador, porque não adianta você chegar e fazer uma avaliação aparente, isso não resolve. Ou você mapeia tudo isso, senão você nunca vai conseguir resolver coisas. Essa teoria do sai-sai, estou abençoando, estou jogando óleo, estou ungindo, está abençoado, isso aí a gente já sabe que não funciona. A gente precisa desvincular lá na raiz, derrubar uma árvore pensando primeiro cortar as raízes, para depois cortar tudo dela. E eu chegando lá, nesse sobrado a gente escutava gente falando de noite sozinho. A tampa do alçapão lá do forro, ela voava de noite. A gente fechava aquele buraco que acessava a laje,
No outro dia a tampa, não sei como, ela estava lá embaixo. Porque para passar ela para baixo tinha que virar ela, entendeu? Ela não descia, não tinha como. Mas no outro dia ela estava no chão, e detalhe, ela não estava caída, ela estava encostada sempre na parede do banheiro, porque era o acesso do banheiro. Que massa. Tava sempre de pezinho assim do lado. Cabo. Eu dizia, poxa vida, mas o que está acontecendo aí? A minha filha dormia na parte de cima e tal, o quarto dela dava acesso a uma... Como é que chama? Sacada. Uma sacada, né? Então ela fechava com a chave, aquela janela, aquela porta da sacada era de vidro, aquela mão amiga era bem grande. Ela fechava com a chave. Quando era 3, 4 horas da manhã, ela acordava com o vento batendo nela, a porta da sacada aberta. Ela ficava desesperada, ela fechava de novo, não tinha como, era 2 voltas. Ou seja, na não chave. era uma porta de giro que o vento Não, poderia pegar e abrir, é uma porta de correr. Era uma porta de correr. Mão amiga. Ela fechava com a chave. Fechava com a chave. Quando era de madruga, ela acordava, às vezes de manhã, às vezes ela acordava com o vento batendo no rosto, tal, cortina voando. Mas eu fechei essa janela. Até que um belo dia eu pego ela chorando lá no quarto dela. Ela estava chorando, ela já não aguentava mais aquele confronto que ela tinha, um confronto espiritual, vamos dizer assim, porque era um físico contra o espírito. Ela não sabia muito lidar com isso. E aí a gente ia lá, orava, fechava aquilo lá de novo, repreendia e tal, mas sempre aquilo... Nessa época eu não tinha muita experiência, eu não sabia muito fazer esse desvincular dessas coisas, eu não sabia como quebrar isso. E a gente foi sendo vítima, nós saímos daquele sobrado, abandonamos aquele sobrado porque não dava. Não dava. Era barulho de polícia... sirene de polícia e não passava, era barulho. A gente ia na rua olhar a sirene, não tinha sirene, mas a gente escutava dentro de casa. Aí um belo dia a gente foi pintar o sobrado para devolver ele. Eu, o Nicolas, que era o meu ministro de louvor, o pastor Valtecir, que até hoje está com a gente, essa galera, e a gente foi pintar ele lá. Locamos uma escada, aquela de madeira. E aquilo é muito pesado. Ela é pesada, uma de madeira mesmo. Não é aquela fibra não, é aquela de madeira. Porque o sobrado era alto, então tinha que subir lá em cima. E aí a gente colocou essa escada dentro da casa para subir. Então quando ia subir na parede para pintar, não precisava abrir a segunda parte, ela ficava fechada. E a gente colocou ela no chão, porque ela era muito pesada. De noite, porque a gente tinha que dar um gás para trabalhar, para entregar aquele sobrado, de noite, a escada do chão flutuou sozinha e caiu. Pum, no chão. E aí a gente estava tomando nessa hora uma Coca-Cola, um café lá, comendo um pão. Rapaz, nessa hora, um dos pastores lá que estava comigo lá, rapaz, ele ficou desesperado, ele perdeu a cor, todo mundo assustado, ninguém queria mais trabalhar naquele escada sobrado. pesada. Escada pesada. Como assim? Todo mundo olha, pô, diz, mas não pode? Como com a escada dessa pesada que precisa de 2, 3 para levantar? Levantou sozinho, caiu. Aí daqui a pouco eu vou lá, coloco meu celular na escada assim na lateral e estou pintando lá, fazendo rodapé. Não tinha como, meu celular ele simplesmente fez isso aqui, ó, andou mais ou menos uns 50 centímetros assim e caiu lá embaixo, virou em nada meu celular. Falei, cara, como pode? Aquilo era horrível, era horrível. Então ele abria a janela sozinho, janela pesada. Vivia dando problema nas coisas, era portão, uma hora era elétrica, era um BO aquele sobrado, sabe? E ele era bonito, sobrado aparente, e infelizmente a gente ungiu, orou lá e tal, cara, não resolveu nada, a gente não sabia fazer o mecanismo certo, entende? Mas nesse mapeamento, qual que foi o diagnóstico que o senhor chegou? Final, então, assim. Aí depois que a gente fez o mapeamento, primeiro se descobre que desde a construção já era ilegal. O dono de desses prédios era um traficante, entendeu? Que construiu aquele ali com uma série de coisas. Houveram tantos outros pormenores que se agregaram a um mapeamento que era assustador, entendeu? Já se tinha relatos de ocorridos dentro daquele mesmo local, já tinha dado polícia lá, era uma série de coisas, entendeu? Que estava vinculado ali. Então a gente não sabia como lidar com isso. A gente achou melhor abandonar. E detalhe, até hoje nesse sobrado
Sempre tem gente mudando, ninguém consegue morar naquele sobrado. É inacreditável. Só que daí assim, a pergunta que não quer calar. Uma pessoa que talvez está nos assistindo, ela não tem toda a caminhada de fé, ela não tem todo o preparo para... essa pessoa pode se meter aí lá e falar, não... Tipo o profeta lá que apanhou lá dos... né? Eu te expulso aqui em nome de Jesus e voltar a dormir? Ou se mexer nisso é mexer igual mexer no vespeiro? É a mesma coisa você ir lá jogar uma pedra numa abelha, um abelheiro. Simplesmente vai lá, vai se lascar todinho. Ah, mas o fulano foi lá e permaneceu lá e tal. Cara, de repente esse alguém é filiado, né? Entende? Então pode ficar lá, não tem problema nenhum. Mas se alguém que vai residir lá é alguém de Deus, alguém que os espíritos opressores não querem, tá, já era, mano. Pode ser o que for, pode ser o que for. Carro, pode ser casa, pode ser avião, pode ser o que for. Não vai dar liga. Não vai dar liga. Essa é a minha visão. Não tem problema nenhum. Se alguém vai discordar, não tem problema. Mas essa é a minha visão. E trabalhando nessa área, eu falo pra você, bom, aquela situação das bonecas lá que viralizou, não foi mesmo? Então, assim, era territorial. Eles estavam naquele território escondido numa boneca. Eles governavam através de uma boneca, não é mesmo? A gente ia em algumas ocas, né, indígenas, trabalhando lá ainda no Ministério de Índios. Na época, com um amigo, chegava lá, os caras, a câmera dos caras que filmava lá era um sapo, né? Então tinha um sapo lá que estava lá na frente da oca lá, que era aquele arraial deles lá, e aquele sapo estava lá. Lá na tenda do cacique lá tinha um outro sapo, então ele olhava no olho daquele sapo e enxergava quem estava chegando lá pelo olho do outro sapo que estava lá, entendeu? Então era umas coisas de louco. Eita. É coisa de louco. Você vai falar, cara, você tá doido da cabeça? Não, é verdade. Você vê cada coisa que é fora do absurdo, é fora do comum, não tem como, entendeu? Então, espíritos territoriais, ações malignas. A gente está falando aqui de coisa pequena, né? Numa dimensão gigantesca que dá para falar aí que... Eu vi uns vídeos esses dias que passou para mim lá no feed da rede social lá, de umas paradas na África. Forte, Meu né, mano? amigo do céu. Você tá doido. Tem umas coisas que dá pra você desconfiar. Não, ali tem uma pessoa, ali tem mais cara, tem outras coisas que não tem como falar, É mano. loucura. É Não, loucura. né? E esse vídeo que você citou aí, é claro, me fez lembrar aquele seu colega, né? Que nós fizemos que ele contou da experiência lá na África também. Dele relatou, Giovanni, que ele viu uma pessoa, a pessoa estava na garupa da moto e ele atrás, de repente, pum, a pessoa sumiu. Na BR, assim, Na tá BR, andando. sumiu. Aí o que estava pilotando parou a moto, né? Salvo engano, acho que foi isso, parou e começou a procurar e, enfim. E é assim, é meio que comum As pessoas desaparecem, tipo assim. lá na África. Diz que eles fazem um trabalho pra matar ou pra desaparecer, sumir com uma pessoa, a pessoa some. Some, claro que some. Só que assim, pastor, nós servimos um Deus todo-poderoso, sobrenatural, que faz milagre, que usou um homem para abrir o mar, que andava sobre as águas, que deu a promessa pra gente que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez. E olha que nós estamos falando de um homem que tocava ali parava um velório e fazia o morto ressuscitar. Nós estamos falando de um homem que, quando ele ressuscitou, várias pessoas ressuscitaram também só pelo poder que... Por que nós da igreja não somos acostumados a viver coisas sobrenaturais com tanta magnitude, com tanta expressão, como essa galera que mexe com o outro lado vive? Bom, eu falei essa semana no curso teológico que se o apóstolo Paulo tivesse uma graça de Deus para ressuscitar dos mortos, para viver nesse tempo agora, ele ia pedir para morrer. Porque o tempo chamado hoje é um tempo totalmente despreparado daquele que Paulo viveu. A facilidade que se tinha naquela ocasião, naquele tempo, para se viver as coisas de Deus era um outro nível, né? Nós estamos num tempo hoje que, primeiro,
Primeiro, é triste dizer isso, mas é real. Nós não temos condição de viver, de lidar com o sobrenatural se a gente não consegue nem conhecer a fonte do sobrenatural, que é a palavra de Deus. A geração de hoje não sabe nem o que é Bíblia. O pessoal não sabe o que é Bíblia. Antes, nós não seguíamos coaches, nós não seguíamos ninguém aí famoso da internet, a gente seguia Deus e a sua palavra. Agora não, o pessoal não precisa mais de Bíblia, estão seguindo coach A, B, C e D, não tenho nada contra coach, tá? Mas eu me relaciono quanto as pessoas se pautarem apenas no que os outros dizem, ao invés de ir para a Bíblia, ler a palavra, conhecer a palavra de Deus. Se você não faz isso, pode esquecer. Você não vai viver experiência nenhuma, porque a Bíblia Sagrada é a fonte do sobrenatural. É a fonte. Eu vou conhecendo a palavra, eu vou conhecendo quem é Deus pela sua palavra. Não é mesmo? Agora não, a nossa geração, ela... Quer ver a nossa juventude hoje? Vamos pegar os nossos jovens. Eu não estou nem aí. Quer sentar a madeira aí? Pode sentar, não faz mal não. Eu vou falar a verdade. Né? Nós estamos vivendo um tempo onde que a galera só quer ir para a igreja, só quer fumaça, só quer louvor legal, só quer oba-oba e terminou, vai embora. Obrigado. As pessoas só querem isso. Agora pega e diz assim, ó, essa é uma noite profética, nós vamos ouvir 2 horas de ministração da palavra e 1 hora de oração. Não aparece ninguém. Ninguém. O sobrenatural de Deus vem por pelo menos 3 coisas, a saber, ó, a Bíblia, fonte da palavra, fonte do poder, a oração e uma vida de jejum e separação com Deus. Se você não tiver esses 3 elementos aqui, pode esquecer, você não vai viver sobrenatural. Agora vai ver do lado oposto o que eles são capazes de fazer. Eles são capazes de levantar 3 horas da manhã, ir para uma encruzilhada, não tem problema levar um bicho, a cabeça do bicho, o corpo do bicho, farofa, pipoca, o que for. Eles não estão nem aí. Eles vão fazer, eles são entregues, eles são devotos àquilo que eles fazem, eles se entregam. E aí a Bíblia não erra em dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Infelizmente a gente é assim, a gente está aí acochambrado, essa é a palavra, de braço cruzado assistindo. Então, quando existe a omissão, os outros crescem, né? Existem situações que eles, por exemplo, eles ficam reclusos por semanas, né? O pessoal fica recluso por semanas. Exatamente. Tendo os rituais deles lá. E quando você traz isso para dentro da igreja, as pessoas não tiram um dia na semana para fazer um jejum. Não faz. Né? Então, realmente, assim, é uma situação que a gente acaba confrontando e batendo em nós mesmos, né? Porque essa é a grande verdade, mas que seja dita a verdade. Como o pastor falou. Doa quem doer, que seja dita a verdade. Eu acho que a gente também não podemos nos acovardar sabendo da verdade e falar, não, vamos tentar aqui tapar o sol com a peneira e os... Não, gente, nós cristãos temos que acordar um pouquinho, porque o mundo... O pessoal das trevas aí tá... Você nunca vai ver dizer o seguinte, ó, deu uma briga lá no centro, lá, deu uma briga no terreiro tal, porque o fulano queria tomar o lugar do outro, coisa isso, blá, blá, blá. Você nunca vai ver isso na seita tal lugar, isso, você não vai ver. Mas se você procurar na igreja evangélica, tem gente que brigou porque queria ser vice, gente que brigou porque queria ser o líder, gente que brigou com o outro porque queria isso, queria aquilo. Então assim... Parece, olha, se nós desunidos, como cristãos desunidos, somos fortes, você imagina unido, nós somos invencíveis. Mas o inimigo, ele semeia discórdia no meio do próprio cristianismo, de tal modo que as pessoas estão brigando, perdendo tempo dentro da igreja, discutindo por causa de cargo, gente brigando por causa disso, crente perseguindo você para ver se você vai cometer um pecado, para ele contar para o pastor, para te ver de disciplina. Rapaz, eles procuram pelo em ovo, literalmente. Eles estão atrás de procurar chifre na cabeça de cachorro. Literalmente isso. E nós perdemos tempo com isso. É visível que quando um homem ele se posiciona para dizer assim, eu estou entrando para uma semana de jejum, quando esse cara sair de lá, olha para o rosto dele para você ver. Dá uma olhadinha depois que Moisés descia do monte, quando ele subia lá no cume do monte para orar. Era difícil ele descer de lá e um israelita poder olhar na cara dele, no rosto dele. A glória de Deus resplandecia de tal modo que ele tinha que tapar o rosto. Eles diziam, coloca um pano no teu rosto aí, porque não dá para a gente te olhar.
E o pastor Denis fala uma coisa que é interessante. Tem gente que tem a cara de unção. O que é uma cara de unção? O cara, ele é ungido até o tutano. Você olha para ele, você sente a presença de Deus nele, porque o cara tá fechado com Deus. O cara, ele não quer saber do WhatsApp, Facebook, ele deixou ali, ele teve um tempo de separação com Deus. Eu não tenho nada contra usar, porque eu acho que essa é uma ferramenta que serve, né, bem utilizada, serve para tudo. Mas que você entenda que você precisa ter tempo com Deus. Se não tiver tempo com Deus, pode esquecer. Deus me mostrou, Deus falou, mas você está orando? Você está jejuando? Então não foi Deus que mostrou. Deus não anda mostrando nada da glória dele pra gente com a barriga cheia de feijão. E o que mais tem a gente falando, né? Deus mandou, Deus me mostrou, Deus falou. Um tempo atrás eu falei para uma pessoa que tinha o costume de falar isso, sempre falava isso, porque Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu fazer. Foi Deus que mandou. E eu falei, por que você não fez? Não, Deus mandou. Eu falei, cara, você lembra quando Deus mandou Moisés falar com a rocha e ele foi e bateu, ele fez o que Deus não falou pra ele fazer? Ele deixou de fazer o que Deus mandou, o que aconteceu? Aí ele ficou me olhando assim com a cara. Eu falei, cara, para de falar que Deus mandou você fazer as coisas, porque se ele mandou mesmo e você não fizer, o bicho vai pegar pro teu lado, né, Lia? Exatamente. Então, lembra do Daniel, mano? Lá dentro da corte suprema, vamos dizer assim, vem Deus e diz para ele assim, Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Aí você olha e diz assim, cara, como que Deus vem por causa da palavra de um homem? Mas aí nunca vou esquecer uma velha frase de um pastor que eu admiro muito, chamado Wilson Tinonim. Ele escreve em um dos seus livros, ele diz assim, quando Deus vem ou vai pela palavra de um homem, é porque esse homem sempre vem ou vai pela palavra do seu Deus. Então o que Daniel tinha? Daniel tinha jejum, tinha oração, vivia. Tanto é que aonde que você vai encontrar um homem nessa atualidade que você joga ele dentro de uma cova de leões e os leões não comam ele? Meu amigo, joga um hoje. Joga um hoje e prepara para tirar só os ossinhos dele de lá, se sobrar. Entendeu? Por quê? Porque nós não temos, infelizmente, essa pegada que tiveram os nossos primórdios, os nossos, aqueles que nos antecederam na fé, eram de oração, rapaz, amavam adorar a Deus. Hoje está difícil, o pessoal está enjoado, eles não querem nem ouvir qualquer um mais, eles têm que ter nome, né? Tem que ter nome, tem que ter, né? Tem que ter uma oratória, tem que ter uma linguística que preencha os seus ouvidos, né? Mas o conteúdo bíblico, a palavra, a unção ficou de lado, deixou de lado. E aí? Nós estamos vivendo modernismo, literalmente. Esse é o indiferentismo espiritual. Coisa que é a arma do anticristo, depois do arrebatamento da igreja, é entrar com o indiferentismo. E a gente não está sabendo lidar com isso. Aí, uma barrigona desse tamanho, e dizendo, não, Deus falou comigo, meu. Vai jejuar, vai orar e vai buscar, porque Deus não é Você brincadeira. viu que tem um pastor aí, muito renomado, que eu mando pra você, mando alguns vídeos pra você, que ele disse que ele foi lá no mar e matou Leviatã, né? Deus levou ele lá, ele matou Leviatã. Olha aí. Então tem uns caras usados aí, né? Esse aí é louco da cabeça, não sei não. O cérebro dele, o Leviatã comeu o cérebro dele. Ô, Lia, mas assim, vamos supor que agora o nosso inscrito tá nos assistindo aqui, tá em casa, e ele tá se vendo dentro desse embaraço todo aqui. Puxa vida, eu tô morando num lugar que tá acontecendo tanta coisa. Conversei com uma mulher um tempo atrás, de alguns anos, que ela disse pra mim que pastor, eu tô em casa, eu lavo a louça, seco a louça, o pano molhado, eu coloco na pia, pega fogo o pano. Eu tiro todas as pilhas do brinquedo da minha filha e coloco lá e o brinquedo começa a cantar. Vamos supor que alguém tá passando por esse problema e ela já viu que não tem como, ela ora ali e só tá piorando. O que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa, primeiro, ela precisa identificar a origem, a causa-origem disso. Primeiro, já descobrir de princípio de onde isso está vindo. Por que está vindo? Era assim antes? Você precisa sempre se posicionar nisso aqui. Isso aqui é a tua orientação. Você precisa parar e pensar, onde que isso começou a acontecer? O que está acontecendo? De onde está vindo? Deixa eu descobrir o que é que está acontecendo. Isso passou a acontecer tão logo chegou o dia tal, alguma coisa. Vá colocando isso no papel. Foi quando eu mudei para cá.
Quando eu mudei para cá, o que aconteceu? Peraí, você fazendo todo esse cercar de coisas, você vai começar a descobrir os pontos. Por exemplo, é como um médico que você chega lá para fazer uma consulta. O médico não chega e diz para você, tome esse remédio. Ele vai perguntar para você, desde quando você está sentindo dor? Quando tudo começou? Você se alimenta bem? Você se alimenta na hora certa? O que você está comendo? Entendeu? Sua família teve algum problema parecido com o que você está tendo? Partindo desse ponto de vista, o doutor vai começar a fazer então um rastreamento, ele vai pesquisar, ele vai buscar, né, descobrir o que é a causa origem de tudo que você está vivendo com base naquilo que você está mostrando, aquilo que você está falando, aquilo que você está revelando. Então é interessante que você mapeie isso, entendeu? Descobrir uma fonte, descobrir o que é, então aí sim você vai ter propriedade para dizer, é aqui, o negócio está aqui. É por aqui que eu vou começar a orar, eu vou desfazer disso. Olha, tudo começou quando meu marido ganhou essa camiseta. Opa, parece que essa camiseta, desde que chegou aqui em casa, o negócio virou. Olha, a gente ganhou um cachorro de um amigo. Depois que esse cachorro chegou aqui no pátio de casa, desgraçou-se tudo. Olha, tudo começou quando meu marido entrou nessa empresa. A gente começou a viver uma pobreza, a gente começou a viver isso. Então desvende essas questões, busque informações sobre isso, e aí sim você vai orar com sabedoria, vai quebrar, vai desfazer, entendeu? De uma forma inteligente. Porque não adianta você pegar tudo num papel, colocar tudo num pacote, dizer, Senhor, abençoa esse lugar, eu estou ungindo, estou abençoando, coloquei o óleo, joguei 1 litro de óleo lá, fui embora. E muitos pastores hoje, desculpe aí a classe pastoral, eu sei que eu vou apanhar por causa disso, mas não faz mal, que ele não sabe nem lidar com isso aí, não sabe lidar. A ovelha chega lá na igreja dele, pastor, estou passando isso aqui, estou com a síndrome aqui de Estocolmo. Você olha e fala, cara, não sei nem o que é isso aí. Como é que é? Não, vamos ungir agora, você vai ficar curado. Não, peraí, gente. Isso não é assim, não. Eu tô com borderline. Eu tô passando por uma síndrome de borderline lá, não sei o quê. Cara, o cara não sabe nem o que é isso. Mas ele se intitulou pastor lá e tá orando, tá ungindo, tá jogando óleo, tá passando isso, tá dando rosa, tá dando pano, tá passando lenço, tá fazendo tudo. Não resolve, gente. A gente precisa ser inteligente, parar, sentar, invista no aconselhamento pastoral, gaste horas ali ouvindo pessoas, estudando, vendo o que é aí que está acontecendo. Opa, peraí, lembra daquele quadro daquele menino lá, o jovem lunático, né? Alguém chega e pergunta lá, escuta, mas por que esse menino é assim? A hora ele está no fogo, joga, o espírito pega ele, faz isso. Aí Jesus vai explicando coisas para eles. Ele desvenda, ele diz, olha, não, peraí, nem ele, nem os pais, aí ele vai falando. Entendeu? Então a gente precisa ter um diagnóstico da coisa para daí orar com sabedoria, não é mesmo? Tem muita gente que não gosta, acha que isso é místico, que não existe. Jesus não fez nada disso. Espera aí, gente. Você não pode pegar os tempos de Jesus e colocar no nosso tempo de hoje, entendeu? No tempo de Jesus, não sei, Jesus ele fazia isso. Jesus. E nós temos limitações, nós não somos como Jesus é. Vamos fazer obra maior, mas a obra maior é com inteligência, com raciocínio lógico, né? Dentro dessa pergunta que o pastor William fez, pastor, aí eu entendo assim, ó, que existem pessoas que têm condições, por exemplo, tá passando por uma diversidade dentro do imóvel que está alugado e ele identificou, né? O nosso inscrito viu lá, identificou e ele pode pensar o seguinte, eu não vou guerrear, essa guerra aqui não é minha. Então ele prefere abandonar o imóvel que está alugado e partir para outro imóvel e tomar os devidos cuidados em relação a isso. E aquela pessoa que não tem para onde ir, aquela residência é a única que ela tem, ela não tem como... E aí, ele vai estar acondicionado para sempre estar sofrendo essas situações? Ele tem a possibilidade de seguir a vida dele do jeito que está, sempre arrebentada, vai viver o resto da sua vida assim, ou ele tem também, existe a probabilidade dele pensar um pouquinho e chamar o sacerdócio, conhecer alguém, entendeu? Que saiba fazer isso com inteligência, chegar lá e gerar um diagnóstico da situação, orar, quebrar isso aí, desfazer isso aí, pedir a remissão dessa terra, abençoar essa terra e esse alguém nunca mais ter problema com isso.
Existe essa possibilidade? Sim. Ah, é melhor abandonar porque senão aqui a gente não vai ter paz. Só se você não souber os meios legais, porque senão, se você crer e souber fazer, não existem espíritos que sejam mais fortes do que o poder de Deus. Isso aí. Agora a última pergunta, porque a gente já chegou, você acredita? Não acredito, eu nem comecei ainda. No final desse episódio, mas assim, a última pergunta é o seguinte: eu conheço uma onda de pessoas que falam assim, não, eu creio em Deus, eu faço bem para as pessoas, eu não mexo com ninguém, eu sou um cara que... E assim, é esse tipo de pessoa que pelo fato dele ser uma boa pessoa, né? Tem como ele entrar numa briga desse tamanho aí? É bem entendido que tem coisas que são menores, que vai... Mas existem coisas que é pesado, cara. Existem coisas que, se você mexe, como o pastor falou, vira um vespeiro, uma coisa sem controle. Começa, né? A gente teve aqui a experiência, por exemplo, no episódio passado da pastora contando que por causa de se eu não me engano, por causa de um presente que ela ganhou, o gado começou a morrer na fazenda. Os animais começaram a morrer. Então, assim, existem guerras que são muito embaçadas. Aí essa pessoa que não tem essa preparação, essa pessoa que só fala, é o suficiente acreditar em Deus e fazer bem para as pessoas? Isso aí já... Bom, você que está assistindo aí já deve me imaginar, né? Não é porque eu sou bonzinho que eu sei guerrear. O bonzinho morre também. Não tem o que fazer. Ou você sabe guerrear, ou você morre. Não é mesmo? Se você não souber guerrear, você vai morrer, meu irmão. Você vai ter que saber batalhar, guerrear. Por isso, quem um dia te convidou para ser um cristão e nunca falou para você, não te revelou que esse caminho é um caminho de batalha, de guerra e de luta, mentiu para você. O reino do céu é tomada à força. E só os que permanecem, os que guerreiam, né? Esses sim vão resistir. Agora, se você chegar lá com essa ideia, não, mas eu sou bonzinho, não fiz mal a ninguém, não, aqui em nome de Jesus e tal, o nome de Jesus tem poder, mas você também não pode tomá-lo em vão, você precisa saber preparar, entendeu? Lembra daquela guerra do Gideão lá contra os midianitas, né? Que eles chegam com aqueles cântaros na mão, né? E eles quebram. Aquela é uma guerra de estratégia. Os inimigos ficaram todos ali confusos, começaram a se matar entre eles, mas tinha um brado na boca deles. Eles diziam, por Deus e por Gideão, por Deus e pela espada. Então eles estavam preparando, eles estavam ali se organizando, porque a guerra era grande. Se eles vacilassem, eles morriam, eles sabiam que eles estavam indo para matar ou morrer. Então eles foram com estratégia, eles sabiam. Os inimigos eram maior do outro lado, mas a estratégia, vamos dizer assim, em Deus, a estratégia militar que eles usaram ali, a estratégia desenhada por Deus através de Gideão, que Deus prometeu a Gideão que daria na mão dele os midianitas. Então eles chegaram lá com estratégia. Aí você olha para ele, tinha só 300 homens para lutar contra um exército incalculável de guerreiros, mas a estratégia fez com que eles ganhassem aquela guerra. Então, eu falo que a arma desse século hoje, pastor William, é a estratégia. A gente precisa saber guerrear, entendeu? Eu vou chegar lá desavisado, vou pisar numa terra que não era para mim pisar, vou se lascar, né? Eu vou pisar num terreno minado lá, vou pôr o pé lá, tem uma mina. E aí, meu amigo? Como é que eu faço para tirar o meu pé disso aí? Como que eu faço? Se você não souber tirar o teu pé de uma mina, onde tem uma bomba, meu amigo, se você tirar o pé, só tirar o pé, ela vai explodir, você acabou. Mas o cara que sabe pisar no terreno minado, ele pisou na mina, a primeira coisa que ele faz, não tira o pé. Eu não posso mover o meu pé. Eu posso mover a minha mão, eu posso mover o meu corpo, mas o meu pé não mexe. Então, com o meu pé, eu vou pegar a minha faca, eu vou pegar um objeto cortante, eu já tenho conhecimento de como é uma mina. Eu vou, com a minha faca, passar ao derredor, vou olhar a cor dos fios que estão ligados. Vermelho, branco, amarelo. Opa, eu posso cortar esse eu não posso. Cortar errado, tchau. Cortei o fio certo, fiz essa desabilitação da carga da explosão. Pronto, eu tiro o meu pé, a mina vai ficar ali, entendeu? Então eu preciso conhecer o terreno, eu preciso conhecer a arma do inimigo. Eu vou chegar de peito aberto, não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Vai, bobo, vai lá para você ver o que vira, você vai se lascar.
vai se lascar todinho. Eu acho que o único povo que dá raiva, que a gente ouve falar a vida inteira, essa frase, eu já vi muito cristão falando isso. Não, vou fazer isso aqui, mas sabe, é pra Deus, né? É pra Deus. Eu vou cantar aqui, mas sabe que é pra Deus, né? Eu vou tocar de qualquer jeito, mas é pra Deus, né? Cara, será que isso não te assusta? É pra Deus? Será que não? Se fosse pra mim, eu reclamava? Imagina Deus. É difícil. É uma geração muito fraquinha. Essa geração nossa é muito fraquinha. Muito complicado, fica muito complicado. Gente, esse foi o nosso episódio, aquele episódio com o Pastor Elias que você ama, falando de coisas muito importantes. Com certeza, o Pastor Elias, ele já é de casa, ele já faz parte, é uma figurinha carimbada aqui do Necessário. Nosso. Nós tínhamos hoje um assunto para falar. Caramba, hein? Incrível como que mudou Deus... tudo, gente. Né? Nós Mudou iríamos tudo. falar sobre o Ministério Angelical, que já está em pauta há algum tempo. Vamos falar dele, hein? Então, se você tem alguma dúvida sobre o Ministério Angelical, sobre anjos, mande aí pra gente no inbox. Essa aí chegou a me dar um sorriso. Aí, ó. Manda, hein? Vamos mexer nessa área aí dos anjos, hein? Porque o Pastor Elias, ele manja do assunto Eu e a gente gosto. vai poder falar aqui. Mas manda sua pergunta mesmo. Pergunta legal aí. Mas manda pra gente- coisa Qual foi boa. a pergunta que você fez, pastor, no início lá? Hã? Não, essa eu não posso falar. Essa eu não posso fazer no ar. Essa eu não posso falar no ar. dá, né? Ministério Angelical. Próxima vez que o Pastor Elias vir, que não vai demorar, nós vamos falar de Ministério Angelical. Então, se você tem dúvidas sobre anjos, fala aí. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor lá na rede social também, com uma pena amarela, assim, olha, isso aqui foi a pena de um anjo. Pena do anjo que passou aqui, a gente vai colocar por uma oferta. Ai, meu Deus do céu. Ele tava não faz uma vendendo coisa. a pena do anjo. Povo é feroz, povo é... Não, e eu fico olhando essas coisas, Giovanni. É a criatividade, né, cara? Os caras É a são criatividade de quem coloca isso, né? E o povo ingênuo... E tem gente que acredita, né? Isso é né, o que me cara? impressiona mais, tá? Tem gente que O acredita. fato do Faz cara isso. chegar e falar com a pena de arara ali. Você pode uma pegar, deixar coisa. o cara é louco, deixa que fale, né? Agora- O cara foi aqui no Parque das Aves fazer uma visita aqui, ó. E tinha um anjo Tinha um ali. anjo ali, pegou a pena do ganso. do ganso, até dos flamingos que a onça comeu. Mas isso tudo bem. Agora a galera que acredita, velho, que dá pano pra isso aí, cara. Não. Aquele vídeo lá que eu sempre mando pra você, Não, que você gosta muito de pelo receber. amor de Deus, não faz isso comigo, não. Cara, eu fico impressionado com os comentários. A galera acredita. Eles Acredito. E o legal Não. desses vídeos, disso aí, eu sou assim, eu vejo, né, e tal, assisto lá. E aí eu corro lá nos comentários, porque eu gosto de Não, ver o os comentário comentários. é o melhor. É o melhor, né? Comentário é o Aí melhor. você vai medir a febre, como que a galera, como tá o intelecto da galera ali com o que eles estão assistindo. cara. Esses dias pra eu acabar. mandei um vídeo pro pastor muito bom de madrugada, muito espiritual. De madrugada, você tá de brincadeira. E ele começou a rir. Eu tenho os áudios dele ali, eu não posso cara. reproduzir. Me ajuda Era um aí, cheirador, Giovanni. pastor. Era um cheirador, cara. Pelo amor de Deus. Terrível, terrível. Gente, esse foi o nosso episódio desse número aí. Não deixe de mandar sua pergunta pro pastor Elias Isso aí, sobre o importante. Ministério Angelical. Você tem dúvidas sobre anjo? Manda que eu vou ler a sua pergunta aqui no ar. Bora. Tudo isso por quê, rapaziada? É necessário. É necessário, pastor. E eu coloquei a música errada. Agora foi. Agora vai. É necessário. É necessário. Necessário.